Continuando a nossa série de vídeos, de pequenos vídeos, hoje eu vou continuar falando sobre a fé. Como nós já afirmamos em outros vídeos, a fé é uma convicção naquilo que Deus diz. A palavra de Deus é o fundamento da fé. A fé se firma no que Deus diz, na sua palavra. Isso é fé. Fé é você confiar, é você se firmar no que Deus escreveu, no que Deus estabeleceu na sua palavra. Mas eu quero falar sobre 4 aspectos da fé. O primeiro dela está no versículo 8 do capítulo 11 de Hebreus, que diz assim: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Primeiro aspecto da fé. A fé é obediente. A fé obedece. Toda pessoa que está em fé, ela é obediente. Ela obedece a Deus, porque a fé é obediência. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Segundo ponto, está aqui no capítulo 11, diz assim: pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Segundo aspecto da fé, a fé traz o poder de Deus. Sara estava com quase 100 anos de idade, com mais de 90 anos de idade. A palavra de Deus diz que ela já tinha perdido o desejo das mulheres. Ela não tinha estrutura natural para ser mãe, mas ela creu na promessa, porque Deus disse que Sara se tornaria mãe, e ela creu e se tornou uma mãe. Segundo aspecto da fé, a fé ela traz o poder de Deus. Olha como está a primeira parte do verso. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Quando você crê, você recebe o poder. A fé tem essa segunda característica. Quando você crê, o poder de Deus desce sobre você. Você recebe o poder de Deus para alcançar coisas que você ainda não havia alcançado. Terceiro aspecto da fé está aqui no versículo 27. Diz assim: pela fé, ele, Moisés, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Terceiro aspecto da fé. A fé te dá condições de ver o invisível. A palavra de Deus aqui diz que Moisés, ele não ficou com medo, ele não ficou amedrontado, ele não ficou desesperado com a ira do rei do Egito, quando ele saiu do Egito. A palavra de Deus diz que ele não ficou amedrontado, ele não ficou com medo, porque ele estava vendo aquele. Fala de uma pessoa. A fé te faz ver Jesus. A fé te faz ver Deus. Moisés não ficou com medo da ira do rei do Egito, porque ele estava vendo aquele que é invisível. Esse é o terceiro aspecto da fé. Ela te dá condições de ver a Deus. Ela te dá condições de ver aquilo que é invisível. Quarto lugar, no versículo 5 do capítulo 11 está escrito assim: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Quarto aspecto da fé. A fé agrada a Deus. Se você quer agradar a Deus, o caminho é a fé, porque foi pela fé que Enoque obteve um bom testemunho. Foi pela fé que ele conseguiu agradar a Deus, não é? Então a fé tem esses aspectos. Em primeiro lugar, a fé é obediente. Segundo lugar, a fé traz o poder de Deus. Terceiro lugar, queridos, a fé te faz ver aquele que é invisível. Pela fé você pode ver Jesus. E em quarto lugar, a fé agrada a Deus. Esses são os 4 aspectos da fé. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.